Pode mandar pergunta no chat, tá? Tá tranquilo, eu vou ler periodicamente. Mas eu vou começar agora a aula. Hoje a gente vai ver reações orgânicas, substituição em aromáticos. Na outra aula, a gente viu substituição em alifáticos, né? Alifáticos são todos os compostos que não são aromáticos. Geralmente a gente vê em cadeias abertas, né? Cadeias normais, cadeias abertas, que a gente viu na última aula, tranquilamente, né? Mas o que muda muito da substituição em aromáticos para substituição em alifáticos é o mecanismo da substituição. O mecanismo em si vocês não vão saber, mas é legal saber que na aula passada a gente viu que era uma substituição nucleofílica. Ou seja, a gente tinha geralmente um reagente que tinha uma carga negativa e ia atacar o carbono que tinha uma carga positiva, né? E estava buscando aquele núcleo, estava buscando a carga positiva. Folhando a K5, eu vi que vocês não tiveram muita polaridade ainda, então eu fiquei meio preocupado, porque é uma coisa que é importante entender para essa matéria. Então, de novo, no final do curso eu posso tentar voltar a explicar de novo o que é nucleófilo, que é eletrófilo, e um pouquinho de polaridade em reações orgânicas, né? Mas é só pensar que quando tiver uma carga negativa, ele vai querer uma carga positiva, e esse mecanismo se chama substituição nucleofílica, ele quer o nucleófilo, ele é um nucleófilo, e ele quer uma carga positiva, que vai ser o carbono, naquele mecanismo que a gente viu na última aula. Nos aromáticos é diferente, vai ser uma substituição eletrofílica. Ou seja, o cara que vai entrar no anel, ele vai querer elétrons, ele tá com uma carga positiva ou parcial ou total. Isso aqui é que muda no mecanismo que eu falei. Mas é legal saber que, tipo, é bem diferente os caminhos que vão tomar, né? Em reações de benzeno, é muito importante os catalisadores. Por quê? Quebrar o anel benzênico, quebrar a aromaticidade é muito difícil. Em diversas reações orgânicas, você fica na dúvida, tipo, será que essa reação vai acontecer? Nas próximas aulas a gente vai ver, tipo, adições. O benzeno pode sofrer adição. Tipo, na teoria ele pode sofrer adição. Ele tem uma ligação dupla, eu posso, por exemplo, hidrogenar ele. Hidrogenação é uma adição. Eu coloco um hidrogênio em cada carbono da dupla e aquela ligação dupla vira uma simples. Só que isso é muito desfavorável, porque o benzeno é muito estável. Então, você quebrar essa aromaticidade e transformar em um dieno, transformar em um alceno, né, um cicleno, no caso, é muito desfavorável. Então, para conseguir colocar uma coisa no anel benzênico, em tese, eu vou ter que primeiro quebrar essa aromaticidade, né? E depois, o que vai acontecer? Vai reformar a aromaticidade. Isso tem a ver com o mecanismo, mas, então, para começar a reação, eu vou precisar do catalisador para facilitar ela, né? E às vezes energia, tudo mais. Isso aqui são dois catalisadores que a gente vai ver hoje. Esse aqui, acho que é o cloreto de alumínio, se eu não me engano. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico famosíssimo, é o produto químico mais usado no mundo, mais produzido em larga escala, assim. Sério, muitos catalisadores na química orgânica é tipo ácido sulfúrico concentrado. Que bonitos efeitos, né? Essa slide o Leandro me ajudou a fazer. Então, vamos relembrar um pouco o efeito de ressonância que o benzeno sofre. Eu já falei sobre isso, eu até peguei a imagem que eu usei na aula de aromáticos, acho que foi a aula 4, e a gente falou que o benzeno sofre ressonância, ou seja, que as ligações, elas nunca estão em um lugar fixo, elas nunca vão estar paradas, as ligações, elas sempre vão ficar rodando no anel. Tanto que eu falei que, tipo, que eu achei muito legal quando eu aprendi, então nunca esqueci, que a força das ligações entre os carbonos no benzeno, ela não é nem uma força de uma ligação simples, nem uma força de uma ligação dupla, se for medir assim. Todas têm a mesma força e são no meio termo entre as duas, né? Pra você ver que, tipo, é uma ligação especial, essa ligação de ressonância. Porque a gente trata a ressonância como uma nuvem eletrônica, né? Tipo, não tem ligações duplas formais no benzeno. Vai ser uma nuvem eletrônica que vai estar lá e, sabe? Porque a ligação não é nada mais que um compartimento de elétrons, né? Então, no benzeno eu vou ter esses elétrons meio livres, assim, rodando nele. Aqui é importante, né, que como, justamente o que eu falei, as ligações são acúmulos de elétrons, elas vão ser um acúmulo de carga negativa. Ou seja, coisas com carga positiva vão ser atraídos e vão conseguir reagir com o benzeno. Essa é a grande diferença. Nos alifáticos, a gente tinha o carbono, que ele podia ter uma carga positiva, então ele atrai cargas negativas. Aqui é o contrário, o benzeno, por causa dessas ligações, dessa ressonância, dessas grandes ligações, desses elétrons girando, ele vai atrair cargas positivas para ele, né?
Aqui eu mostrei as três conformações do benzeno, né? A gente desenha assim, assim, mas o mais correto é desenhar assim, uma ligação meio que gigante em todos os carbonos para simbolizar que não é uma coisa fixa, uma coisa que é mutável, né? É a ressonância do benzeno. Então, a gente sabe que o benzeno vai conseguir atrair os eletrófilos, né? Eletrófilos gosta de elétron, filo gosta, elétron, né? E então ele vai conseguir atrair eletrófilos. Mas tem vários tipos de eletrófilos que a gente vai ver que podem entrar no aromático. As ações mais importantes que a gente vai ver são, primeiro, começando pela halogenação. A gente pensa, não, Breno, mas na halogenação ficava um cloro negativo que conseguia atacar porque o carbono era positivo. Como é que ele era um nucleófilo, vai virar um eletrófilo? Como assim? Se você pensar assim, parabéns, é um pensamento muito, muito avançado, assim, porque o que vai diferenciar das reações de alifáticos para aromáticos é justamente como que ela vai se fazer. Como que eu vou transformar o halogênio em um eletrófilo. E para isso, justamente, em todo catalisador. Por isso que a gente fala que é muito importante o catalisador. Né? Na halogenação, como em alifáticos, a gente troca o hidrogênio do anel por um halogênio. Né? E o catalisador é geralmente o cloreto de alumínio 3, cloreto de alumínio, o que a gente viu no slide, ou cloreto de ferro 3. Né? Aqui tem que especificar porque ele tem duas cargas diferentes, ferro 2 e ferro 3. Né? Cloreto férrico ou cloreto ferroso. Aqui então a gente tem o benzeno, né? O benzeno são 6 carbonos com 6 hidrogênios. Cada carbono vai ter seu hidrogênio, né? Isso é muito legal do benzeno, que você não confunde muito como é que é. É bem simples de desenhar eles. Se for desenhar todos os hidrogênios, só desenhar um hidrogênio em cada vértice. Eu vou reagir com Cl2. Porém, a MC sempre precisa dos catalisadores. Catalisadores nessa reação é cloreto de alumínio ou cloreto de ferro 3. Né? E como que vai acontecer? É justamente isso. O hidrogênio vai ser trocado pelo halogênio. Então, eu tinha o hidrogênio aqui, né? Que a gente omite, né? O benzeno a gente só vê geralmente a gente não representa esse hidrogênio aqui, né? A gente representa só o anel. Só que, para fins didáticos, vou representar esse hidrogênio. Em questões eles não representam, né? Obviamente, para tentar confundir. Mas o que vai acontecer... Ai, o que eu fiz? Peraí, problemas técnicos. No botão errado. O que eu fiz foi justamente representar esse hidrogênio para falar. Ele vai... Ele vai trocar com o cloro, né? Eles dois vão trocar de lugar. Um cloro vai para cá e o hidrogênio vai se ligar com o cloro que sobrou, formando HCl. Então, é isso. É uma troca, né? Uma substituição, como o nome sugere. Como a gente viu, para alifáticos, a ser sensível para alifáticos vão ter para aromáticos também, só que em condições diferentes. Agora a gente vai ver a nitração, que a gente viu lá também, que é a entrada do grupo Na2, né? Do grupo nitroso. E vai precisar de ácido sulfúrico concentrado, com homogeneidade também. É muito importante a gente ter ácidos sulfúricos, senão essa reação não vai ocorrer. Ele não consegue entrar no anel, porque ele não vai conseguir ter essa carga positiva para conseguir ser atraído pelos elétrons. A gente vai ver no extra, né, como é que ele vai funcionar essa reação. Mas, de novo, a gente vai ter o benzeno, né? Estou simbolizando a ligação com o hidrogênio, mas não precisa simbolizar, simboliza aqui para ficar mais fácil. E vai trocar, né? Esse aqui vai entrar o NO2. Eu não simbolizei tudo, porque a gente já viu coisas muito parecidas com os alifáticos, né? Esse HNO3, ele vai entrar como NO2 aqui, e vai sobrar um OH que vai ligar com esse hidrogênio, né? Então vai entrar o NO2, vai sair o H e vai ligar tudo que sobrou. Aqui só coloquei aqui para lembrar. Eu tô tentando cada aula forçar mais um pouco, sabe? Deixar um pouquinho menos fácil para se forçar no cérebro. Tipo, na última aula eu representei como NO2 ligado ao OH, pra gente ver certinho que o OH ligava aqui. Só que nas questões não vão ter assim. Então eu tentei dar uma coisa que vai ter mais do que vocês vão ver nas questões. Eles não vão separar assim, ficar facinho, né? Eles vão colocar o HNO3 e se vira. Então, só coloquei aqui para lembrar que pode ser misturado com o NO2 e o OH. E justamente o H vai se ligar ao OH e o NO2 vai entrar no lugar do hidrogênio, né? Formando água, né? Lembra que eu falei, sempre que forma água, é uma coisa que deve estar certa. Aqui também na última reação formou HCl, então HCl é uma coisa inorgânica estável entre aspas, né? Porque se for em solução ele vai virar H mais Cl menos, mas é provável que isso aconteça. Aqui é slide extra, não precisa copiar, mas presta um pouquinho de atenção em mim, tentar passar rapidinho para não confundir muito vocês.
né? A gente fala, tipo, tem que ser um... Eu peguei exemplo do nitrogênio, porque é o mais fácil de falar para vocês, outros são um pouquinho mais complicados. Por que o nitrogênio vai ter um caráter eletrófilo? Porque ele vai querer elétrons. Ele já não tem elétrons até sobrando, né? No nitrogênio, o NO2, por exemplo, ele vai ter elétrons sobrando. Ele vai ter dois parinhos de elétrons sobrando, por isso que ele é uma base orgânica, né? Por que ele vai querer elétron? Para mim, sabe, não fez sentido quando eu vi isso. Porque o nitrogênio, ele é muito eletronegativo. Por que ele vai ter uma carga positiva? Por que ele vai procurar os elétrons do anel? Não sei o que está acontecendo, né? Se fossem componentes normais, sem o ácido sulfúrico, isso não aconteceria. Ele não procuraria esses elétrons. Tanto que isso é estranho, né? Porque o ácido sulfúrico que vai permitir isso. Aqui eu coloquei a reação, justamente, coloquei aqui mais facilzinho para a gente entender, porque isso aqui não cai em prova em lugar nenhum, então eu posso apresentar de jeito fácil. E o que está acontecendo? Aqui é importante essa seta, ela não está trocada. É que na química orgânica a gente apresenta isso aqui como um mecanismo. Eu vou mostrar para vocês o mecanismo da reação propriamente dito. Isso aqui é coisa que cai nas minhas provas de orgânica, sabe? É uma coisa complicada. O mecanismo fala o quê? Ele fala uma movimentação de elétrons, né? Então os elétrons vão sair do OH e vão pegar um hidrogênio da H2SO4. O que vai acontecer em tese? Um hidrogênio da H2SO4 vai ligar aqui nesse OH, né? É meio que se o OH, com os elétrons, ele atraísse um hidrogênio do ácido sulfúrico. E a gente conhece essa reação. Se for para pensar, o OH está cedendo elétrons para um hidrogênio, né? Então a gente pensa, o hidrogênio está mudando de lugar, é uma reação ácido-base. Mas como assim uma reação ácido-base? Tem ácido nítrico e ácido sulfúrico, são dois ácidos, como vai acontecer uma reação ácido-base? Né? Porque o ácido sulfúrico é muito, muito forte. Eu queria falar uns dados para vocês, só que vocês não vão entender, porque vocês não tiveram aula de Ka e pK, né? O Leandro falou que vocês não tiveram ainda. Mas acreditem, o ácido sulfúrico é muito, muito, muito forte, né? E ele solta esse hidrogênio com muita facilidade. Então, mesmo uma base muito fraca, que é o ácido nítrico, consegue captar esse hidrogênio. O que vai acontecer? Eu não vou tirar essa ligação ainda. O que vai acontecer é justamente que esse hidrogênio vai passar para cá e, como o ácido sulfúrico está perdendo uma carga positiva, ele vai ficar negativo e essa carga positiva passou para cá, né, para o ácido nítrico, para o ex-ácido nítrico, né? Esse aqui é o ácido nítrico protonado. Então, o que vai acontecer é justamente essa divisão de cargas, né? Pensa, aqui a soma das cargas é neutra, aqui a soma das cargas também é neutra, né? Então, uma carga positiva e uma carga negativa. Então, a gente vai ver o O ligado a dois hidrogênios e um nitrogênio, né? E aqui o H2SO4 negativo, tranquilo. O que vai acontecer é o que todo mundo está pensando. Esse negócio aqui é a água, ele vai sair desse composto, né? Mas para sair desse composto, ele vai precisar ganhar os elétrons de novo, que está positivo. A água não é H2O+. A água, ela é H2O. Então, o que vai acontecer? Ele vai justamente roubar esses elétrons da ligação. A água vai pegar o oxigênio vai pegar para esses elétrons da ligação para conseguir sair em forma de água, que é muito estável. Então, como ele pegou os elétrons da ligação, você pensa a ligação é um elétron de cada, né? Ele roubou o do nitrogênio também. Ele roubou dois elétrons. Ele roubou o que era dele, mais o do nitrogênio. Então, o que acontece é justamente que a água vai sair tranquila, vai ter o ácido sulfúrico, né, desprotonado, e vai ter o NO2+. E justamente assim que forma a carga positiva, né, desse mecanismo, e por isso que ele vai conseguir ser um eletrófilo, ele vai querer elétrons de volta, ele é uma carga positiva, ele vai querer os elétrons para ficar mais estável, né? Carga positiva não é muito estável, ele vai querer esses elétrons. O NO2+ não é muito estável. Então, por isso que acontece a reação. Como eu falei, não precisa copiar. Tá muito criterioso aqui. Eu pensei, eu vou colocar a seta pro lado, mas eu ia ficar um pouquinho mal, porque, sabe, é um mecanismo, eu não quero errar. Seria errado fazer a seta pro outro lado, em termos de química mecanística. Mas, para termos didáticos, seria melhor até. Mas, espero que tenha dado para entender alguma coisa, né? Só tenha em mente que, de algum jeito, o nitrogênio vai ficar com a carga positiva, que vai conseguir atacar o anel. Ele rouba a carga, assim, porque o oxigênio vai estar positivo. Sempre que você vê um H2O+, né, uma água protonada aqui, ela vai querer sair, ela vai roubar esses elétrons, porque ela é muito positiva, né? Então ela vai roubar esses elétrons. Ela é eletronegativa, desculpa. Então ela vai roubar esses elétrons. E o nitrogênio,
É ruim a carga positiva para ele, mas não é tão ruim como no oxigênio. Então, a carga positiva no nitrogênio é mais estável do que no oxigênio. É legal saber isso. Essa carga positiva aqui tem vai estar no nitrogênio, tá? Não vai estar nos oxigênios, vai estar no nitrogênio ligado a esse. Eu não quis representar esse NO2, porque no ensino médio a gente representa como ligação dativa, né? Eu não gosto de representar ligação dativa. Ia ser um nitrogênio, ligação dupla com oxigênio e ligação dativa com outro. Né? Esse é o NO2, sem carga. Mas partindo agora voltando para a aula normal, a gente vai ver de novo a sulfonação. A gente viu em alifáticos, vamos ver em aromáticos. É a mesma coisa. Aqui, com o catalisador, alguns livros colocam que precisa de SO3. Mas alguns não colocam por quê? Porque geralmente o catalisador é ácido sulfúrico, mas aqui eu estou reagindo com ácido sulfúrico, então ele pode funcionar como catalisador também. Mas colocam SO3, mas eu não coloquei porque dá para pensar que esse aqui pode virar SO3, entendeu? Isso aqui, se tem ácido sulfúrico no meio, a gente pode pensar que vai ter o SO3 também. Se cobrarem, tipo, não vão cobrar catalisador de vocês, né? Dessa reação, pelo menos, nunca vão cobrar. Mas às vezes eles colocam SO3 em cima da setinha como catalisador. Aqui eu coloquei só calor, né? Calor ou energia apresentada por esse triangulinho. E de novo, esse H, ele vai sair e vai entrar o grupo HSO3 no caso. Formando o anel benzênico com lugar HSO3, mais a água, né? Só para a gente lembrar, H2SO4 pode ser pensado como o HSO3 que vai entrar justamente e o H que vai ligar o hidrogênio que vai sair como água. Essas reações eu passei muito rápido, por isso que a gente viu na última aula e é muito parecido. O único diferente é o mecanismo, eu não posso mostrar o mecanismo. Então, em linhas gerais é a mesma coisa. A gente vai trocar o hidrogênio por o que a gente quer colocar. No caso do anel aromático, todos os hidrogênios são iguais, né? Os hidrogênios não são diferentes, porque todos estão ligados a carbonos iguais, no caso. No anel aromático, todos esses carbonos são iguais. Então, tanto faz onde isso aqui entrar, né? Todas as posições vão ser simétricas. Então, se eu entrar aqui, entrou aqui. Se eu entrar aqui, vai ser aqui. A gente geralmente apresenta quem entra em cima só para ter uma ideia de posições orto-para, né? Porque fica mais fácil representar orto-para quando entra em cima. Tipo, orto vai ser aqui do ladinho, meta aqui e para embaixo. Mas isso é só... Se quiser colocar entrando do lado, embaixo, tanto faz. Só você girar o anel que você vai ter o que você quer. Que não, você pode girar ele para fazer o que você quiser. Mas reações diferentes que são muito importantes em anéis aromáticos são reações de Friedel-Crafts. São muito legal, gosto bastante de Friedel-Crafts. Que ele consegue colocar cadeias carbônicas no anel aromático. Então ele substitui um hidrogênio por, sei lá, um propano. Ele substitui um hidrogênio por, sei lá, várias coisas diferentes. Pode ser muitas coisas. Pode ter ele pode substituir um hidrogênio por uma cadeia que tem um anel aromático. Então ele pode colocar outro anel aromático no anel aromático, assim, ligado por um carboninho, sei lá, por um C-O. Então essas ligações são muito importantes, porque eles conseguem juntar várias cadeias carbônicas em uma só. Então reações em síntese orgânica elas são muito importantes. O que vai ser? Como que vai funcionar essa reação? São reações entre aletos orgânicos e benzeno. Então, de novo, os aletos aqui aparecendo de novo, em reações eles são muito importantes, que eles conseguem reagir muito fácil. E o benzeno, né, obviamente, se a gente quer colocar no benzeno, pode ser o antraceno, pode ser o naftaleno, mas a gente está vendo só o benzeno, que é mais fácil. Compostos aromáticos. E o catalisador, de novo, é cloreto de alumínio. Então, esse aqui é legal se lembrarem, porque pode servir tanto para halogenação, tanto para Friedel-Crafts. Friedel-Crafts falam também que pode ser cloreto de ferro 3, mas eu prefiro cloreto de alumínio só. Aqui eu sou mais criterioso para cloreto de alumínio. Então, são duas reações. São a alquilação de Friedel-Crafts, que a gente vai ver primeiro, que vai substituir o hidrogênio por um grupo alquila. Alquila é o grupo vem do alcano, né? Sei lá, benzil é um grupo... Benzil, desculpa, não. Benzil não é alquila. Benzil seria alila. Por exemplo, propil. Propil é um grupo alquila, vem do propano. Né? Um propano sem um hidrogênio que pode ligar numa cadeia. Então, esses grupos que vêm dos alcanos, são alquila, né? Grupo retinhos. Então, a gente vai ter um anel aromático, de novo, com o hidrogênio, e o grupo que a gente quer colocar, esse R, leia aqui esse R como alquila, ligado ao Cl, então tem que ser um aleto orgânico, né? Tem que ter ligado ao Cl, ligado ao Br,
é mais comum você colocar Cl, porque Cl a gente conhece melhor. Pode ser Br também. Br também, eu prefiro Br do que Cl, mas Cl, por ensino médio, é melhor que formar ácido clorídrico, todo mundo só conhece ácido clorídrico. Em reações, sempre colocar o catalisador. Para reação de Friedel-Crafts, vocês precisam colocar catalisador, né? Importantes catalisadores são nitração, né, que é H2SO4, ácido sulfúrico, para halogenação, que é a LCl3 ou FeCl3, e a oxidação de Friedel-Crafts, que é a LCl3. Para sulfonação não é tão importante. Mas essas três é bem importante se lembrarem dos catalisadores. Você sabe, tipo, não é que eles vão pedir qual catalisador, mas eles vão dar uma reação e, tipo, o método de você diferenciar, às vezes, é pelo catalisador. Tipo, não pode acontecer uma substituição porque não tem um catalisador. Simplesmente isso. Ele fala, tipo, isso aqui consegue entrar na anel? Isso é uma substituição, isso? Aí você vê, putz, tá reagindo com um aleto, um benzeno, é uma substituição. Aí você vê, não tem um catalisador. Se não tem catalisador, não pode funcionar, entendeu? Vocês precisam ter essa noção que substituição em benzeno vai precisar de catalisadores e saber alguns de cor, né? Vocês lembrarem de alguns. Tem motivo para ser esse, eu não posso passar, infelizmente. Mas vai substituir o H pelo R. Então, aqui, por exemplo, se fosse um cloropropano, né? E vai entrar um propil aqui, então aqui vai ser um CH2, CH2, CH3 e vai formar HCl. É tranquilo. Só pensar que tudo em substituição vai trocar, né? Vai trocar o H pelo R. Então a gente consegue, por exemplo, que é o tolueno por isso. Se eu pegar o clorometil, não sei o nome direito. Acho que... clorometano, desculpa. Se eu pegar o clorometano, o radical vai ser o metil, vai trocar o metil, e justamente a gente vai ter o tolueno, né? Que é o CH3 ligado aqui no anel aromático. O tolueno que é super importante. Mas é tranquila essa reação. Só a gente lembrar do catalisador e que tem que ter o cloro. Eu não posso reagir direto com um alcano. Tem que ser um aleto. Aleto sempre tem que ter esse halogênio aqui ligado. E nesse caso, a alquilação vem dos alcanos. Né? Agora, a acilação vem dos grupos acila. Né? Para quem não lembra, o grupamento acila é o C-O-R e uma ligação sobrando. Grupos que entram, geralmente tem uma ligação sobrando que justamente ela vai fixar na cadeia principal. Nesse caso, acila vem de ácido, né, que é o C-O-OH sem o OH. Então a gente tira o OH, fica só o C-O, uma ligação sobrando e o radical. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, porque não vai entrar só o radical. A gente vai precisar considerar esse grupo acila. Mas em tese acontece a mesma coisa. Eu vou pegar esse cloro, ligar com esse hidrogênio e isso vai entrar num lugar. Catalisador, sempre catalisador. Mas vai entrar assim. Nesse R eu posso colocar qualquer coisa. Como eu falei, esse R pode ser um anel aromático. Então, como que eu vou fazer esse reagente aqui vai ser um pouco complicado, mas se eu quiser reagir esse R como anel aromático aqui, né, a acilação pode ser qualquer coisa, esse R, um anel aromático e ligado a C-O-Cl. Se eu reagir com o catalisador, eu consigo fazer um anel aromático ligado a C-O ligado a outro anel aromático. Então, são várias reações que a gente consegue fazer de síntese de produtos orgânicos que seriam muito complicadas de fazer se não fosse Friedel-Crafts. A alquilação, que adiciona alquila, e a acilação, que adiciona acila. Qualquer observação, que elas são muito importantes, como eu já falei, para fazer diversos produtos. Né? Com anéis aromáticos que são muito usados na indústria. Na indústria, eles usam bastante anéis aromáticos para fazer fármacos. Na aula de anéis aromáticos eu falei, mas fármacos, várias coisas. Aqui, esse é tipo o fim da aula que está na etapa. Tanto que essas tabelas são as últimas coisas que ele passa, que elas resumem todo o conteúdo. Primeiro, a gente vê aqui a reação, por exemplo, halogenação, qual é o reagente? X2, né? X é halogênio sempre. No caso, eu fiz só com Cl aqui, mas pode extrapolar para todos os halogênios. Então, vai reagir com X2, qual as condições? Fe ou Al3, o que vai acontecer? Aqui que ele fala de cisão, né? Vai cortar aqui e o X vai ficar positivo, então esse X vai conseguir entrar no aromático. Né? Esse aqui vai ser o eletrófilo, esse X positivo. Aqui a nitração, reagente, as condições, tem até calor aqui, não coloquei, mas sei lá, é importante. Calor é tipo, sei lá, não sei porque eu não coloquei. Mas aqui, de novo, vai quebrar essa ligação. A gente sabe como que quebra essa ligação. Eles falam que quebra, a gente sabe como quebra por causa do extra que eu passei. Mas vai quebrar essa ligação, vai ficar o Na2 positivo, né? Todas as cargas positivas vão ser eletrófilos que vão querer entrar no anel.
E aqui ele mostra as cargas entrando, né? O NO2 vai quebrar essa ligação, ele não fala como, mas a gente sabe como que é. Vai quebrar essa ligação e vai trocar, justamente, aqui. É sempre a carga positiva que vai entrar no anel, porque é um eletrófilo. Isso aqui é só ver, eu coloquei também na pasta da aula, essas duas tabelinhas, né? O Leandro pediu, então coloquei lá. Então, se vocês souberem isso, vocês, em tese, estão bem para os vestibulares. Isso é, tipo, o resumo da aula. Resume bem resumidinho. Mas se decorar isso aqui, já sabe tudo que eu passei na aula até agora. Agora eu vou passar outro conteúdo que não está na etapa, que eu acho importante, que é a dirigência. O que é dirigência? A gente pensa, a gente tem esse anel aqui substituído com Na2 já. E se eu quiser fazer outra substituição nele? Se eu quiser colocar, sei lá, um CH3 nele, se eu quiser fazer uma alquilação de Fidelcraft nele, eu consigo? Sim, eu consigo fazer a alquilação de Fidelcraft num anel já substituído. Mas esse grupo que já está aqui vai influenciar onde que vai entrar o outro grupo. Quando eu tenho o benzeno puro, né, o benzeno sem estar substituído, todos os carbonos são iguais, então tanto faz onde ele entra. Mas quando eu tenho um grupo aqui já, eu vou ter influência. Esses carbonos aqui vão ser diferentes desses, que vão ser diferentes desses, que é justamente aquela coisa do orto, meta e para, né, que a gente vai ter que lembrar. Então, quando eu já tenho um grupo lá substituído, vai importar onde vai entrar e muito. E ele vai, então, direcionar, né? Então, vão existir dois grupos de dirigentes. Os grupos que vão direcionar para as posições orto, né, e para, e os que vão direcionar para as posições meta. Isso é muito importante, são os dois grupos que a gente vai assistir hoje, que a gente vai ver hoje. Então, o que acontece se eu reagir o tolueno com o Cl2 com o catalisador, né? Se eu não faço no catalisador, não acontece nada, mas tem um catalisador lá, o LCl3. O que vai acontecer? O Cl vai entrar aqui, né? Não sei. Ele vai entrar aqui? Não sei. Ele vai entrar aqui? Não sei. Porque são carbonos diferentes. Então ele pode entrar justamente em orto, ele pode entrar em meta, ele pode entrar em para. Então o que vai dar? Não sabemos ainda. Veremos mais adiante. A gente vai ver primeiro os orto-para dirigentes. Eles são conhecidos como ativantes, porque eles vão facilitar a substituição do anel. O porquê... não vou falar. Eu pensei em falar, mas não vou falar. Está com pouco tempo também. Se quiserem saber, eu posso... Depois da aula, se pergunta, eu posso falar. Não é tão complicado, mas a gente está com um pouquinho de tempo. Eles são ativantes. Então, quando você tem um ortoparadirigente já no anel, por exemplo, vamos assumir que isso aqui é um ortoparadirigente. E assim. Você já tem ele no anel, fazer essa substituição aqui legal saber que eu não vou substituir esse grupo pelo que vai entrar. Vai ser outro hidrogênio, não vai ser o grupo que já tá lá, né? Bom saber isso. E nem o hidrogênio desse CH3, tá? O hidrogênio que vai sair é esse hidrogênio aqui do anel. Vai ficar muito mais fácil ele entrar aqui do que se não tivesse nada. Então eles facilitam, né, a substituição. Esses são ortopara, são ativantes. Tem uma exceção, que são os halogênios. Eles são ortopara-dirigentes, mas desativam. São a única exceção que eu conheço. O porquê é bem complicado. Mas, como o nome sugere, eles vão dirigir para as posições orto e para. Orto do ladinho e para embaixo. Né? Aqui está uma tabelinha dos ortopara-dirigentes mais famosos. Os que vocês precisam saber são o OH, o grupo OH, né? O fenol, ele vai ser um ortopara-dirigente. O NH2 e alquila, né? Aqui ele coloca alquila. Então, no caso do lado anterior, como eu falei, o CH3 é um ortopara-dirigente. Então, CH3, sei lá, CH2, CH3, né? Etil, metil, todos esses substituintes vão ser ortopara-dirigentes. Ele coloca aqui uns negócios meio estranhos, né? Essa aqui é uma amida. Ele coloca aqui um fenil. Esse aqui é um fenil, não, benzil. Nem assim disso. Ele coloca aqui uma cetona, né? Uma cetona sem o grupo aqui. Ou um álcool sem um H, não sei muito bem. Mas, então, os que precisam saber são esse aqui um pouquinho, mas esse aqui muito, e esse aqui também muito. Entendeu? É isso. De ortopara-dirigente é isso. A gente vai ver como funciona daqui a pouquinho. E tem outro grupo, que são os metadirigentes. Ao contrário dos ortoparas, eles vão desativar o anel, eles dificultam. Se eu tenho um metadirigente lá e quero fazer uma substituição, vai ser mais difícil do que se não tivesse nada. Diferente dos ortopara. Se eu quero fazer uma substituição com ortopara lá, vai ser mais fácil do que se não tivesse nada.
Então eles vão dificultar, eles são desativantes. Né? Esse aqui eu não lembro de nenhuma exceção, mas é bom saber que para você é mais fácil lembrar que eles geralmente vão possuir ligações duplas, triplas ou dativas. Então, se tiver dupla, tripla ou dativas, já pensa que é orto-para. Desculpa, que é meta. Eu tava pensando em outra coisa, que aqui tem uma ligação dupla, né? Mas aqui é orto-para. Então, vocês podem pensar, amida é orto-para, o resto das ligações duplas são meta. E como o nome sugere, eles vão colocar na posição meta. Então aqui, ó, ligação dupla e dativa. Aqui tem uma carga aqui, é o NR3+, né? Então, um negócio meio estranho. Negócios estranhos são geralmente meta-dirigentes, né? Aqui uma nitrila, não C-tripla-N, aqui ligação dupla, aqui o ácido carboxílico, né? É o radical do ácido carboxílico. Aqui ligação dupla, aqui duas ligações ativas. Esse daqui, é importante falar, né? Esse daqui é o NO2, então NO2 no anel é meta-dirigente, que a gente se eu fazer uma nitração, esse NO2 vai ser um meta-dirigente. E esse negócio estranho aqui que tem duas dativas, a setinha dativa, tá, pessoal? Que tem duas ativas, é o HSO3, então esse aqui se eu sulfo no anel, isso aqui vai estar no anel. Então, tanto da nitração quanto a sulfonação vão colocar meta-dirigente no anel. Mas a halogenação vai colocar orto-para, né? Aqui, os halogênios são orto-para. E Friedel-Crafts vai colocar aqui, o Kila tá aqui, né? Mas, legal saber disso. Porque isso eu acho muito importante. E isso caiu na minha prova 2 vezes que eu falei antes. Mas eu quero acabar lá com alguns exemplos. Acho que não vai dar tempo de fazer exercícios. Se vocês me deixarem um pouquinho mais tempo, talvez consiga, mas veremos. Aqui, ó, eu tenho fenol e vou reagir com H2SO4. A gente sabe que ele precisa de calor e talvez SO3, né? Não coloquei SO3, mas alguns livros colocam. Então, se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Né? A gente sabe que o OH, como falei pra gente lembrar, o OH é um orto-para dirigente. Então, vai formar, né, justamente, orto-para dirigente, vai formar isso daqui, certo? Na posição orto, né? Aqui orto, meta, para, a posição orto em relação aos dois. Esse que forma. Não é só isso que forma. Porque, como eu falei, ele é um orto-para dirigente. Então, vai formar uma mistura tanto do orto, né, tanto do para. É importante, e isso é bem importante saber, porque os ortoparas vão ter uma mistura entre os dois compostos, tanto o orto quanto o para. Alguns livros colocam, tem um exercício que falou disso, que eu lembro, que eu recomendei, muitos poucos, que ele fala, tipo, a porcentagem de cada um. A porcentagem de orto é maior. Por quê? Porque eu posso entrar em orto tanto aqui na direita quanto para a esquerda. Os dois vão ser o mesmo composto, vão ser orto. Só que como ele tem dois lugares para entrar, para ser orto, e para separar só tem um lugar para entrar, então isso aqui vai ser, em tese, 2 vezes mais favorável do que o para. Tem alguns negócios que aqui vai ter uma nuvem eletrônica maior, que tem algumas coisas que fogem disso, mas vocês podem pensar que aqui, como tem 2 espaços para entrar aqui, só um aqui vai ser 2 vezes maior do que esse. Então seria 66, 33, né? Mais ou menos, por cento. E a água, né? Não esqueçam da água. Aqui eu coloquei água. Se eu colocasse se eu fizesse a estequiometria, né? Colocasse 2 aqui, seria 2 águas, né? Formar 2, 2, 2. Mas eu não quis entrar nisso. Isso aí é com pita, é com ian, não sei. Mas aqui, de novo, a gente vai ter um já substituído com NO2 e eu quero reagir com ácido nítrico de novo. Então, a gente sabe que reagir com ácido nítrico com ácido fúrico concentrado tem que ter sempre o catalisador. Catalisador é catalisador porque ele não se consome no processo, né? Ele pode ser, coloca um pouquinho, ele é usado várias vezes. Então, com o catalisador, o que vai acontecer? Eu vou colocar mais um NO2 no anel, a gente sabe disso. Mas onde ele vai entrar? A gente viu que o NO2 é um metadirigente, né? Eu até ressaltei para vocês, pra gente lembrar, porque eu sabia que a gente ia usar nesse exercício e porque é importante também. Mas justamente, ele é um metadirigente, então vai entrar na posição meta. Nesse caso, não vai ter mistura. Por quê? Porque ele só dirige para a posição meta. Ele poderia entrar aqui também, mas é o mesmo composto. Eu posso girar esse anel que vai ser a mesma coisa. Então, se entrar tanto aqui, esse aqui é o meta de nitrotolueno, ou 1,3 nitrotolueno. Mas, eu só coloquei aqui, se eu colocar HNO3 em excesso, eu tiver muito HNO3, o que pode acontecer? Pode acontecer mais uma substituição. Eu substituo tanto esse quanto esse, né? E é legal perceber, você sempre tenta fazer isso, tipo,
Eu tenho esse composto e quero colocar mais um NO2 nele. Putz, mas eu tenho duas coisas aqui, os dois são metadirigentes. Será que vai rolar? Vamos ver. Vamos ver o metadirigente em relação a esse carbono. Essa aqui seria a posição orto, né? Vou até desenhar aqui, que isso é importante. Agora aprender a usar. Essa aqui é a posição orto. Essa daqui é a meta, né? Tanto que aqui entrou na meta, né? Obviamente. Essa daqui é para, né? Isso aqui em relação a esse carbono aqui de cima. Vou até colocar a referência vermelha. Mas, em relação a esse carbono aqui, referência azul clarinha. Esse aqui seria o carbono orto. Esse seria o carbono meta. Esse seria o carbono meta. E esse seria o carbono... Pera. Eu errei. Esse aqui seria o carbono orto também. Né? Orto. Viu? Sempre se coloca fora do eixo principal, me confundo, você também deve se confundir. E aqui o carbono para, né? Esse aqui é o meta. E você pode ver que eles estão em posição relativa meta entre os dois, que a gente esperava isso. Os dois estão, né? E justamente entrou em meta. E onde vai entrar o outro? Eu tenho dois meta dirigentes. Então vai entrar na posição que é meta para os dois. A posição que é meta para os dois é essa daqui. Então justamente ele entra aqui. Né? Os dois meta dirigentes vão entrar aqui. Mais 3 águas, a água, né? Sempre lembrar dela. Mas é isso. É uma aula bem densa essa. Deve ter dúvidas. Eu não sei. Eu vou rapidinho para a questão. Se vocês me derem um pouquinho de tempo, eu vou tentar fazer em 5 minutinhos, que é o tempo que eu coloquei aqui. Tem um pouquinho menos até, se ela vai ficar um pouquinho mais longa. Mas deixa eu só... Me deem esse tempinho só para fazer a questão, que foi legal o feedback que vocês me deram, então eu vou querer fazer ela. Acho que vocês estão vendo a tela, né? Agora a tela inteira, porque eu vou... Estão vendo aqui o open board? Sim. Então vou começar a fazer aqui. Deixa eu ver. Sim, tá. Vamos fazer a questão 4. Né? Eu recomendo essa questão, vamos fazer juntinhos. O benzeno é uma importante matéria-prima na indústria química, verdade, como eu falei. Um exemplo é a fabricação do detergente sintético. Vamos ver aqui. Ele tem um benzeno, ele vai reagir com um aleto, tá vendo? É o C12H26, é um aleto de alquila. Então, aleto de alquila. Putz, aleto de alquila, será que é Friedel Crafts? Não sei. Qual era o catalisador mesmo? Cloreto de alumínio, né? Ah, cloreto de alumínio. Putz, deve ser Friedel Crafts aqui. Justamente vai entrar no anel o alquila. A alquilação de Friedel Crafts, essa aqui primeira. Nem lemos, a gente só tá vendo o que ele tá dando. A gente nem lê as alternativas ainda. A gente pode só ver o que a gente entendeu primeiro, né? Sem ler isso aqui. Vamos lá. No B, o que tá acontecendo? Ele pegou isso daqui, que já tinha substituído por um alquila, e reagiu com H2SO4, calor e SO3, né? Putz, H2SO4 pode ser uma nitração fazendo como catalisador, mas ele não coloca NO3 aqui, HNO3. Então esse aqui é o reagente, né? Então vai ser uma sulfonação, né? Justamente entrou um SO3, um HSO3, desculpa. Mas ele entrou no lugar certo? Esse aqui é um orto para dirigente, vamos ver. Aqui é a posição orto, ó. Aqui é a posição orto, aqui é a meta. Ah, entrou na posição para. Então justamente é um para, é o que a gente esperava, né? Isso aqui é um orto para dirigente, indo na posição para. Putz, faz sentido, né? Faz sentido. Né? Então, já sabemos que é uma sulfonação, então na posição para, como esperado. E aqui, essa última reação, ele pegou isso daqui e reagiu de novo com NaOH. Tá, o que aconteceu? Formou um sal? Que reação eu conheço que forma sal? Deixa eu pensar, isso aqui é uma base orgânica. Putz, aqui tem um hidrogênio ligado a um SO3 que veio de um ácido. Será que essa é uma reação ácido-base? Não sei, deve ser, né? Forma sal, deve ser uma reação ácido-base. Tô pensando, eu só tô vendo as exercícios, não vi as alternativas ainda. Agora vamos nas alternativas. Ele fala, a reação 1 é denominada alquilação. Sim, né? A gente viu a alquilação, né? Justamente. Alquilação, entra alquila. Se ele colocasse acilação, aí não seria. Aí seria diferente. Né? Mas ele fala alquilação, entrou alquila aqui. Tá certo. As reações A e B são processos de substituição aromática. Sim, aqui substituição de Friedel Crafts, né? Reação de Friedel Crafts, substituição aromática. Né? Vou colocar outra cor. E aqui, substituição também, né? Substituição pelo HSO3. Substituição aromática pelo HSO3, tá certo. Essa aqui é substituição? Não, né? Não entrou nada no anel, então não é substituição.
Tá, e a 3, a reação C é uma neutralização? Não sei, a reação C... Neutralização, o que é neutralização? É neutralizar carga? Não. Neutralização, a gente viu que é outro nome para reação ácido-base, que é justamente o que a gente pensou. A gente não tinha certeza, mas então a gente falou, a gente falou assim, deve ser, né? Formou sal, deve ser uma reação de neutralização. Então, as 3 estão certas. A alternativa seria a D. Né? Eu acho que é isso. Tenho quase certeza que é isso. Mas só para a gente ter uma ideia de como eles cobram essas coisas. Tipo, eles não cobram diretamente, mas você tem que saber o que está acontecendo. Espero que tenha ajudado esse exercício. Agora sim, eu vou terminar a gravação e vou abrir para perguntas, se quiserem fazer. Então é isso. Até semana que vem, pessoal da gravação.